galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, galera, da nossa série de cálculo vetorial. E hoje, galera, é o famoso divergente que eu havia prometido para vocês. Então, galera, hoje nós vamos estudar o divergente, tá certo? Vamos entender o que ele faz, tá certo? Então vamos lá, galera. O divergente é a operação do nabla sobre um campo vetorial, galera. Ou seja, o operador divergente é a operação do nosso querido nabla, que já foi explicado aqui no canal, sobre um campo vetorial. E o resultado, galera, do nosso divergente é um campo escalar. Mas antes eu vou explicar para vocês agora o que é um campo vetorial. Um campo vetorial é uma função que a cada ponto do espaço, um vetor ele é associado, galera. Já o campo escalar é uma função que a cada ponto do espaço, um número é associado. Esse número, galera, pode ser qualquer número que vocês imaginarem. E é muito importante esse conceito na física. Tá certo, galera? Galera, o divergente, ele refere-se à maneira como um fluido ele flui através de um certo ponto do espaço. Isso significa o que, galera? O divergente, ele vai ver se o fluido ele está se aproximando ou ele está se afastando mais de um certo ponto do espaço, galera. É isso que a divergência ela busca saber, entendeu, galera? Bom, em resumo, divergência refere-se à maneira como um fluido ele vai fluir, beleza? Só que ele quer saber, galera, se por exemplo, um fluido ou uma partícula ele está se afastando ou está se aproximando daquele ponto. O divergente é muito usado, galera, na mecânica dos fluidos, tá certo? Assim como o gradiente, o rotacional, o divergente também é muito usado na mecânica dos fluidos, galera. Extremamente utilizado, tá certo? Como eu havia dito para vocês, o divergente ele vai atuar sobre um campo vetorial. Ele é a operação do nabla sobre um campo vetorial. Tá certo, galera? E, gente, eu trouxe para vocês aqui alguns exercícios, mas antes a gente vai ver a fórmula do divergente. Tá certo, galera? Aqui, olha. Eu trouxe para vocês 3 exemplos extremamente fáceis para a gente começar a treinar. Tá certo, galera? Então vamos embora. Deixa eu apresentar aqui para vocês, primeiramente, a fórmula. Esse triângulo de cabeça para baixo, galera, é o meu operador del, ou o operador nabla, que a gente já explicou aqui no canal. Ele é um operador que não atua sozinho, galera, tá certo? Galera, em outro vídeo eu vou explicar para vocês também a história do operador nabla, tá certo, galera? Então, como eu havia dito para vocês, o divergente ele vai atuar sobre um campo vetorial. Aqui nós temos o nosso operador del de forma simplificada, tá certo? Nós temos aqui as nossas componentes em relação às variáveis. Componente, galera, é o que a gente chama de derivadas parciais. No caso, nós temos a componente em relação a x, a componente em relação a y e a componente em relação a z, tá certo, galera? São as queridas derivadas parciais, tá certo? Mas o divergente, ele vai atuar sobre um campo vetorial. Então, vamos colocar aqui P, que é uma função que
e R, galera. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. Vai ficar assim, né? Galera, para simplificar, você também pode chamar o divergente de div. Tá certo, galera? Sem problema nenhum. Assim como o gradiente você pode chamar de grade ou o rotacional de hot. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui que ficou muito grudado aqui em cima. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos colocar aqui triângulo, que é o meu operador nabla. Como eu havia dito para vocês, primeiro com primeiro vai ficar a derivada parcial em relação a P. Derivada parcial de P em relação a X, para vocês não se confundirem, tá certo, galera? Derivada parcial em relação a Y com Q. Vai ficar o que? Derivada parcial de Q em relação a Y. Mais derivada parcial de R em relação a Z. Derivada parcial de R em relação a Z. Esse daqui, galera, a gente vai batizar de divergente. Tá certo, galera? Esse aqui é o nosso querido divergente. Beleza. Sabendo agora do nosso divergente, galera, a gente vai resolver agora alguns exercícios para a gente pôr em prática, tá certo? O que a gente aprendeu. Deixa eu colocar aqui para vocês uns 3 exemplos aqui. Primeiro, dois XY, 5 XY segunda Z, 8 XY. Lembrem-se, galera, derivadas parciais é muito importante a gente ter a base bem afiada, tá certo? Porque a gente sempre vai calcular derivadas parciais. Que no caso, galera, derivadas parciais é a base do cálculo vetorial, é o coração do cálculo. Tá certo, galera? 5x y z segunda três x y segunda z 8 x a 7 y segunda z a terceira. Pronto, galera. Montados aqui os exercícios, a gente agora vai resolver. Deixa eu só separar aqui a parte do quadro. E vocês vão ver, galera, que não é tão difícil assim quanto a gente imagina. Então vamos lá, vamos resolver a primeira questão. Vamos colocar aqui o nosso operador, né?
Eu vou colocar div, galera, para facilitar mais, tá certo? Vai div de f igual a derivada parcial em relação a x. Galera, aqui, esse primeiro termo aqui vai ser o meu p, esse daqui vai ser o meu q, e esse daqui, galera, vai ser o meu r, tá certo? Vocês estão vendo aqui, a gente vai colocar quem é P, quem é Q e quem é R aqui substituindo. Então vai ficar assim, quem é o meu P aqui na primeira questão? 2xy. Porque nós estamos falando, galera, de um campo vetorial, tá certo? Derivada parcial em y. Agora, quem é o meu Q? 5xy a segunda z, galera. E agora, quem é o meu R? 8xyz, galera. 8xyz. Agora a gente vai resolver. Então, galera, vejam só. Cuidado aqui para não confundir com gradiente, tá certo, galera? A gente vai derivar em relação às componentes, tá certo? Não vai confundir o divergente com o gradiente, que inclusive que eu falei para vocês que é muito importante a gente ter conhecimento de derivadas parciais, tá certo, galera? Que eu explico aqui no meu canal derivadas parciais. Então vamos derivar aqui em relação a x, vai ficar 2y, porque x ele vai virar 1 e ele vai sumir. Mais a regra do expoente, abaixar o expoente, diminuir uma unidade dele. 5 vezes 2 vai dar 10xyz. Mas aqui, galera, tem algum expoente? Tem. Esse expoente ele é 1. Quando ele vale 1, ele vai ser substituído por 1. Então, o número vezes 1 vai dar ele mesmo, portanto, os eles somem, ficando apenas 8xy. Esse daqui é o resultado do nosso campo escalar, tá certo, galera? Como vocês viram, não tem assim nada demais para a gente estar fazendo. A gente tem que ter, claro, um bom entendimento de derivadas parciais, tá certo, galera? Mas não é tão difícil assim como o gradiente e o rotacional. Isso a gente não pode negar, galera. Tá certo? Mas vamos lá. Segunda questão agora. Vamos colocar aqui o símbolo. Vamos lá. Vamos agora colocar quem é P, quem é P, quem é Q e quem é R. Desculpa aí, viu, galera, por gaguejar. Desculpa. Então vamos lá. Vai ficar 3xyz mais derivada parcial em relação a y vai ficar 8xyz derivada parcial em relação a z de 5xy a segunda. Beleza, galera. Montado aqui o nosso divergente, a gente vai calcular as derivadas parciais, sempre seguindo a ordem das componentes. Tá certo, galera? Então vamos colocar aqui div Então vamos lá, vamos derivar em relação a x, galera. Vai ficar
3yz. Como eu havia explicado para vocês no primeiro exemplo, é seguindo a mesma lógica. Sempre que não tiver expoente, você vai tirar a sua variável que você está derivando, porque essa variável ela vai virar 1, galera, tá certo? Quando tiver expoente, aí sim você vai aplicar a regra normal das derivadas parciais, mas quando não tiver, você tem a letra, ela tem que ficar fora, tá certo, galera? Então vamos lá continuar. Derivando em relação a y vai ficar 8xz. Por quê, galera? O y não tem expoente, ele vai ser substituído por 1. Aliás, ele tem expoente sim, mas, galera, como ele vai ser abaixado, todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Portanto, vai ficar 8xz. É sempre desse jeito, tá certo, galera? Sempre vai ser assim. Derivando em relação a z, aqui sim a gente vai aplicar a regra normal. Vai abaixar o expoente, diminuir a unidade dele. Vai ficar 5 vezes 2, vai dar 10. Então vai ficar 10xyz, galera. Esse aqui é o resultado do nosso divergente, no caso do nosso campo escalar. Se você quiser tirar um print, galera, pode ficar à vontade, ok? Eu vou apagar o quadro para a gente resolver a terceira questão rapidinho, tá ok? Tirou um print? Então vamos embora. Deixa eu apagar aqui. Vamos resolver agora a terceira questão para a gente completar. Sabendo quem é P, quem é Q e quem é R, agora, galera, é somente a gente aplicar, certo? Vamos lá. Quem é o meu P? X a segunda, y a segunda. Quem é o meu Q? 3x, y a segunda, z. E agora o meu R é 8x a sétima, y a segunda, z a terceira. Agora eu coloquei aqui um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas é o mesmo esquema, galera. É bem simples. Vocês vão se admirar. Prestem atenção. Então vamos lá. Vou colocar aqui o div, certo? A gente vai derivar agora em relação a x. O expoente ele vai descer, a gente vai diminuir uma unidade dele. Então vai ficar 2xy a segunda, só derivando em relação a x nessa componente. Mas derivando em relação a y, a gente vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Mas só que dessa vez a variável ela não vai sumir, ela vai permanecer aí, galera. Tá certo? Então aqui a gente vai aplicar a regra normal. 3 vezes 2 vai dar 6. Vai ficar 6x y z. Derivando em relação a z, aí você pensa, poxa, agora complicou. A gente só vai derivar aqui apenas em relação a z, galera. Tá certo? Apenas em relação a z. Vai baixar o expoente e diminuir a unidade dele. 8 vezes 3 vai dar 24. Então vai ficar 24x a sétima, y a segunda, z a segunda, porque eu diminuí uma unidade do expoente, galera. As outras variáveis, elas permanecem intocadas. Tá certo, galera? A gente só vai derivar apenas em relação a componente. Então esse daqui
é o resultado do nosso campo escalar, do divergente. Agora, como exercício de casa, galera, eu vou passar agora para vocês fazerem esse divergente aqui, olha. 4xy, x a segunda y, a terceira z, pronto, galera. Esse daqui eu vou passar para vocês tentarem resolver em casa, tá certo? Então, galera, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva no meu canal, tá certo, galera? Porque isso vai ajudar demais. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, tá certo? Um abraço a todos vocês, tá certo? E até o nosso próximo vídeo, galera. Se Deus quiser.